Alô, galerinha do curso CN, tudo bem? Professor Marcos André de Biologia. Nós vamos apresentar hoje um dos temas mais importantes para a sua prova, membrana plasmática, membrana celular. Então, nos últimos anos, esse tema é recorrente tanto no Enem como em qualquer prova de outros processos seletivos. Então é fundamental que você fique assistindo a nossa aula, dê aquele like, compartilhe com seus amigos para que o CN continue a produzir vários conteúdos que vão te auxiliar aí na preparação do vestibular. Nós temos aula do Tio Ed, nós temos aula do Endel, aulas de Física, Química e Biologia e que outros professores também que fazem parte do nosso seleto grupo vai participar, vai gravar e vai postar a aula para que você possa ter também aqui pelo CN uma preparação diferenciada para o teu vestibular por meio de videoaulas. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre membrana plasmática. A membrana plasmática é também chamada de membrana celular, membrana citoplasmática. Para alguns autores que usam uma nomenclatura mais tradicional, você também pode encontrar plasmalema. E nas células dos músculos estriados esqueléticos, é comum também você encontrar com uma outra denominação que seria sarcolema. Então, membrana plasmática, membrana citoplasmática, membrana celular é a mesma coisa. Uma característica fundamental dessa estrutura é que ela se faz presente em todas as células. Você sabe que existem dois tipos de padrões de organização celular, a procariótica e a eucariótica. Tanto a célula procarionte como eucarionte obrigatoriamente terão a membrana plasmática, terão a membrana celular. 4 são os componentes obrigatórios das células: membrana, citoplasma, material genético e ribossomo. Então, eu posso falar que a membrana plasmática vai ser encontrada em qualquer tipo de célula. Essa estrutura tem como função básica a delimitação da célula. Você consegue separar o que é extracelular do que é citoplasmático, do que é celular. Ela individualiza porque permite com que você possa identificar várias células, é claro, dependendo da capacidade do microscópio que você esteja trabalhando e dos procedimentos de coloração que são utilizados na célula, você consegue, de uma certa maneira, discernir e diferenciar os mais variados tipos celulares no mesmo campo. Além disso, ela é responsável pelo reconhecimento, a capacidade que algumas células do mesmo tecido, especialmente o tecido epitelial, possam ficar aderidas umas às outras, bem como também o reconhecimento daquilo que é próprio e daquilo que é estranho, para que você desencadeie uma resposta imunológica. Além dessa capacidade de reconhecimento e da adesão, a membrana também é responsável por transporte de substâncias. Ela transporta substâncias, que é um dos temas também fundamentais para a sua prova, já que a membrana plasmática é responsável por 2 tipos de transportes, melhor dizendo, por 3 tipos de transporte: o ativo, o passivo e em bloco. Agora, galerinha, essa estrutura, presente em todas as células, apresenta uma composição química básica também similar nos mais variados padrões de organização celular. Então, a membrana plasmática ela é feita de lipídios e proteínas, por isso que a gente chama lipoproteica. Aí você precisa ficar atento a um ponto que eu considero fundamental para vocês. Quando eu digo que a membrana lipoproteica, o principal componente da membrana celular é o fosfolipídio. E o fosfolipídio, pessoal, tem uma característica marcante. Qual é a característica básica de um fosfolipídio? Ele vai apresentar essa região aqui, ó, que é uma região polar, e ele vai apresentar essa cauda, que é uma região apolar. Portanto, o fosfolipídio é uma molécula anfipática. Ela tem uma região polar e uma região apolar. Você deve lembrar que a região polar interage com polar, a apolar interage com apolar. Então, naturalmente, a molécula de fosfolipídio em um ambiente aquoso vai se dispor formando uma bicamada de fosfolipídios. Então, toda e qualquer membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios. E nessa bicamada de fosfolipídios ficam mergulhadas proteínas, que nesse caso são chamadas de proteínas integrais. Ou também você vai encontrar proteínas ligadas mais frouxamente, geralmente no meio citoplasmático, e elas são chamadas de proteínas
periféricas. Além disso, você vai encontrar compondo a membrana celular o colesterol, basicamente é um tipo de esteroide exclusivo das células animais. Em alguns outros padrões celulares, você até pode encontrar um lipídio esteroide, mas não o colesterol. E na face externa, você vai encontrar os carboidratos. Percebam que esses carboidratos eu não acrescentei na composição química básica. Por quê? Acompanhe meu raciocínio. Porque o modelo do mosaico fluido, que foi proposto por Singer e Nicholson em 1972, ele foi baseado nas hemácias. O modelo do Singer e Nicholson foi baseado em glóbulo vermelho, porque o glóbulo vermelho é uma célula interessantíssima para estudo de membrana. E por que é uma célula interessante para estudo de membrana? Porque ela é anucleada e destituída de organelas membranosas, de tal maneira que se você fizer uma ruptura da hemácia, a estrutura que você vai observar é membrana plasmática, e aí você pode analisar com muito mais precisão essa estrutura. A célula animal apresenta, sim, essa capa de carboidrato que vai compor o que nós chamamos de glicocálice, cuja função do glicocálice é reconhecimento e adesão. Isso não quer dizer que todas as células apresentarão esse componente. A célula animal vai apresentar. Daí o porquê o modelo, quando descrito de membrana plasmática, sempre se atribui à célula animal, porque foi obtido ou foi analisado a partir das hemácias, dos glóbulos vermelhos do sangue. Tudo bem, pessoal? Então, sempre que você fizer referência à membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada fluida de fosfolipídios, na qual as proteínas estão mergulhadas, outras são proteínas periféricas, e entre essa bicamada de fosfolipídios eu tenho colesterol. Na face externa, nós vamos encontrar o carboidrato. Por que um mosaico? Porque é uma mistura. Por que um mosaico fluido? Porque essas substâncias tendem a se movimentar no plano da membrana. E essa movimentação, essa troca constante de posição no plano da membrana determina a sua fluidez. Então, galerinha, um outro ponto fundamental que você precisa tomar muito cuidado para a sua prova são justamente as especializações de membrana. Aqui eu representei para vocês duas células que fariam parte do tecido de revestimento do intestino. São as células mais utilizadas para você entender como é que uma célula ou como é que uma membrana se especializa para desempenhar uma determinada função. Não esqueçam que o tecido epitelial tem uma característica marcante, é um tecido avascular. Então, toda a nutrição do tecido epitelial está associada ao tecido conjuntivo abaixo do tecido epitelial. E entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial, existe o que nós chamamos de lâmina, ou que alguns autores preferem também chamar de membrana basal. Então é fundamental que você tenha o discernimento do que é uma estrutura ou uma especialização adesiva para manter uma célula aderida a outra, ou uma estrutura associada à absorção. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui, pessoal. Bem, aqui eu tenho as zonas de adesão. São pontos de contato entre essas células, são pontos laterais de contato entre elas para manter essas células bem unidas. Bem, aqui eu tenho a interdigitação. São projeções na forma de dedo que são equivalentes a um quebra-cabeça, então permite com que essas células possam ficar encaixadas. Nós temos os desmossomos, que são aglomerados proteicos que mantêm uma célula grudada à outra. Nós temos os hemidesmossomos, que também são aglomerados proteicos que permitirão com que a célula do tecido epitelial fique grudada aqui na lâmina basal, na membrana basal. Existem agora as junções do tipo gap, que permitem o transporte de substâncias, a comunicação citoplasmática entre duas células vizinhas. E existe também, pessoal, as microvilosidades. As microvilosidades são projeções, e essas microvilosidades são interessantes, pois elas aumentam a superfície de absorção. Perceba, microvilosidade é para aumentar a superfície de absorção. Zonas de adesão, interdigitação, desmossomos e hemidesmossomos são estruturas que servem para aumentar a adesão. E as junções do tipo gap são junções comunicantes que permitem com que os citoplasmas troquem substâncias lateralmente.
Então é interessante que você compreenda que tudo isso que eu acabei de citar são especializações da membrana. Agora, é claro, se eu trabalho com uma célula que faz o revestimento intestinal, eu vou observar um grande número de microvilosidades para aumentar a superfície. Se eu trabalho com célula do epitélio com função de revestimento de proteção, eu vou ter prioridade das especializações que aumentam a superfície de adesão, que aumentam a área de adesão. Então, dependendo do tipo de célula, uma ou mais especialização você vai encontrar mais desenvolvida. Nos últimos anos, é protagonista em qualquer prova de vestibular a ideia do transporte de substâncias. Não esqueçam que a membrana plasmática ela apresenta uma permeabilidade seletiva. Ela é semipermeável. Ela vai determinar o que entra, o que sai e como sai. E o primeiro exemplo de transporte é o transporte passivo. Quais são as características do transporte passivo? Vem comigo. O transporte passivo é aquele a favor do gradiente. O que é um transporte feito a favor do gradiente? A substância vai se movimentar espontaneamente do ambiente onde ela está em maior quantidade para o meio que ela está em menor quantidade. Como é um movimento aleatório, espontâneo, não haverá consumo de ATP. Por isso que é dito passivo. O transporte passivo não consome energia. O transporte passivo não consome energia na forma de ATP. E a função dele é estabelecer o equilíbrio. Então, guarda a informação. Enquanto houver diferença de concentração, haverá movimentação passiva de substâncias. Enquanto houver diferença de concentração, haverá movimentação passiva de substâncias que levará ou que tende a estabelecer o equilíbrio. Galerinha, cuidado! Os principais exemplos são difusão e osmose. Não esqueçam que a osmose é a movimentação passiva de água, que corresponde ao solvente universal. Já a difusão é a movimentação passiva de soluto. Acompanha aqui, concentra, pessoal. Aqui eu tenho uma célula qualquer e eu vou representar a concentração de gás oxigênio. Veja que eu representei de forma proposital, o tamanho indica a concentração. Então, a concentração de gás oxigênio no meio extracelular é maior do que no meio citoplasmático. Se há diferença de concentração, há movimentação passiva de substâncias. Então, esse gás oxigênio entra na célula. Como é uma molécula apolar, e a maior parte da membrana é apolar, porque a maior parte da membrana é a cadeia de ácido graxo que compõe o fosfolipídio, essa molécula ela tem um caráter lipofílico e, consequentemente, ela vai atravessar pela bicamada de fosfolipídios, de tal maneira que você diz que a entrada de gás oxigênio na célula se dá por um processo chamado difusão simples. Difusão simples. Galerinha, o oxigênio é importante para a produção de energia, mas para gerar energia é necessário que você tenha o combustível. E o principal combustível que a célula utiliza corresponde à molécula de glicose. A molécula de glicose eu representei, veja, que está em maior quantidade fora do que dentro. Então a tendência é essa glicose entrar. Porém, ela é muito grande e ela não teria condições de atravessar pela bicamada de fosfolipídios, de tal forma que a entrada de glicose na célula depende de uma proteína chamada permease. Como essa glicose está entrando a favor do gradiente de concentração e é um soluto, dizemos que é uma difusão. Como essa difusão ocorre por meio de uma proteína que facilita a entrada desse carboidrato, a gente chama de difusão facilitada. Agora, glicose, oxigênio, eu tenho respiração celular. E um dos produtos da respiração celular é o gás carbônico. Perceba que a concentração de gás carbônico no citoplasma é maior do que no meio extracelular. Então a tendência é o gás carbônico sair para que seja estabelecido o equilíbrio. Como também é uma molécula apolar, ele vai atravessar a bicamada de fosfolipídios. E, portanto, você fala que o transporte de gás oxigênio e o transporte de gás carbônico por meio da membrana plasmática acontece por difusão simples. Então, galerinha, já vimos ainda há pouco a movimentação passiva de soluto e agora nós vamos ver a movimentação passiva de água ou de solvente, que damos o nome de osmose. É fundamental que você entenda para a sua prova quais são os fenômenos osmóticos. Para isso, você estuda a osmose em hemácias ou a osmose em células vegetais. Então, atenção redobrada. Aqui comigo, ó.
A concentração de cloreto de sódio dentro de uma hemácia é da ordem de 0,9%. Quando eu submeto a hemácia a um meio de mesma concentração, a quantidade de água que sai é igual à quantidade de água que entra. Então a hemácia mantém o formato dela. Por outro lado, quando eu pego a hemácia e a submeto a um meio de maior concentração, a hemácia é hipotônica e o ambiente é hipertônico. Então a hemácia perde água, ela desidrata, reduz de volume e nós dizemos que ela sofre uma crenação. Quando eu coloco a hemácia em um meio hipotônico, com uma concentração de 0,2, a hemácia é hipertônica, o meio é hipotônico, então a hemácia ganha água. O volume dela aumenta, a quantidade de água que entra é muito maior do que a quantidade de água que sai e ela sofre uma hemólise, ou seja, ela vai romper. Se você fizer esse procedimento com uma célula da pele, não é hemólise, porque hemólise é específico para a hemácia. Você vai chamar de plasmoptise. Plasmoptise. Cuidado com esse detalhezinho. Quando a gente analisa o fenômeno osmótico em uma célula vegetal e quando eu submeto essa célula ao meio isotônico, o formato dela praticamente não vai mudar, porque a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Porém, quando eu submeto a célula vegetal ao meio hipertônico, a quantidade de água que sai é muito grande. Então essa célula está desidratando. E essa desidratação celular promove a regressão do citoplasma e o descolamento da membrana plasmática em relação à parede celular, o que nós damos o nome de plasmólise. Por outro lado, se eu submeto essa célula ao meio hipotônico, portanto menos concentrado, ela ganha água. E a entrada de água é bem interessante e ela passa a ser armazenada nessa estrutura chamada de vacúolo central, que aumenta de forma significativa de volume, assim como também provoca o aumento do volume celular. E nós dizemos que, nesse caso, a célula está túrgida. Quando eu observo uma célula plasmolizada e a submeto a um meio hipotônico, eu vou transformá-la em célula túrgida por um processo chamado deplasmólise. Cuidado, qual é a situação mais cobrada em relação à osmose em célula vegetal? O tempero da salada. Então, quando você acrescenta o tempero da salada na célula do alface ou na folha do alface, ela vai ser submetida ao meio hipertônico e, consequentemente, ela perde água, desidratando, caracterizando assim o fenômeno chamado plasmólise. Então há essa regressão do volume que é em função da desidratação. Tudo bem? Ela não volta ao normal. Por que ela não volta ao normal? Porque como acrescentou vinagre, desnatura as proteínas e altera assim a estrutura proteica. Por isso que num caso como esse não é possível de ser feito a deplasmólise. Então, galera, vimos o transporte passivo, agora nós vamos trabalhar o transporte ativo. Principais características: contra o gradiente de concentração, ou seja, a substância vai do meio onde ela está em menor quantidade para o ambiente que ela está em maior quantidade. Por isso, como ela vai contra o gradiente, ela vai ter que gastar energia na forma de ATP. Daí o porquê o nome de transporte ativo. A função desse transporte é manter a diferença. E um exemplo clássico de transporte ativo é a famosa bomba de sódio e potássio. Vem comigo, galerinha. Aqui eu tenho uma célula, o sódio é mais concentrado fora do que dentro. Então a tendência é ele se movimentar a favor do seu gradiente de forma passiva. Então ele vai entrar na célula. O potássio é mais concentrado dentro do que fora. Então a tendência é ele sair. Ele vai se movimentar passivamente, ele vai se movimentar espontaneamente. Mas qual é o problema desse transporte? É que vai igualar a concentração. E nós temos células que a diferença de concentração ela é obrigatória. Por isso que a função da bomba de sódio e potássio é manter a diferença. Aí que vem a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma proteína que consome ATP, vai pegar o sódio que entrou e jogar para fora, o potássio que saiu joga para dentro. Acompanha. Ela está bombeando o potássio do menos para o mais. Ela está bombeando o sódio do menos para o mais. Então essa bomba de sódio e potássio é esta proteína bem aqui, ó, que é chamada de sódio-potássio ATPase, que hidrolisa o ATP para bombear esses íons contra o seu gradiente de concentração. Agora, perceba, como ela depende da energia na forma de ATP, ela vai depender diretamente da mitocôndria, de tal forma que qualquer bloqueio da atividade de respiração celular inibe a bomba de sódio e potássio. Olha que situação.
Como sai mais sódio do que entra potássio, gera uma diferença de potencial ao longo da membrana, sendo fora positivo e dentro negativo. Com o bloqueio da respiração celular, só há movimentação passiva de substâncias. Essa DDP não é mais formada e, consequentemente, o teu sistema nervoso deixa de funcionar, porque a origem do impulso nervoso é justamente a inversão de polaridade da membrana do neurônio. Tudo bem? Então, a função da bomba de sódio e potássio, ou de qualquer bomba, é manter a diferença de concentração. Continuando, galera, a nossa ideia de transporte, toma muito cuidado com o tipo que é chamado de transporte em bloco, que está associado a grandes moléculas. A entrada de substâncias damos o nome de endocitose, pode ser uma fagocitose ou pinocitose. A fagocitose é sólido, a pinocitose é líquido. Por outro lado, a saída de grandes substâncias damos o nome de exocitose. Pode ser a plasmocitose, que é a defecação celular, ou a secreção celular. Acompanha aqui na celulozinha, pessoal, o esqueminha, ó. Aqui eu teria, por exemplo, uma bactéria, e essa bactéria está emitindo falsos pés. Esses falsos pés são os famosos pseudópodes. A partir do momento que há a emissão de falsos pés e o englobamento dessas bactérias, chamamos esse processo de fagocitose, correto? Então, a fagocitose no nosso organismo, por exemplo, está associado à defesa. Aqui, turma, eu tenho uma invaginação da membrana. E essa invaginação da membrana é responsável por internalizar substâncias líquidas. Então, aqui eu teria a pinocitose. Agora, tudo que foi fagocitado e pinocitado vai ser digerido pelo lisossomo. E aí o resto fica no interior de vesículas. E essas vesículas vão eliminar o seu conteúdo para o ambiente externo. E aqui eu teria uma exocitose. Todos esses transportes em bloco dependem diretamente do citoesqueleto e especialmente da produção de energia. Nós chamamos de mecanismos ativos, por dependerem da energia para que haja o deslocamento dessas grandes partículas e dessas substâncias dentro do citoplasma. Tudo bem? Acompanhou? Então não deixe de dar o like, não deixe de divulgar essa aula para os seus amigos, divulgar o canal do CN, vai ser muito importante para a gente continuar a produzir conteúdo de física, química e biologia para você arrebentar na prova de vestibular, especialmente o Enem. Tudo bem, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula aqui do CN TV.